Passando pelas redes sociais, a gente encontra muitas postagens sobre a dieta low carb, vendendo a ideia de que ela seria excelente para performance na corrida de rua, como é o nosso caso. Mas será que ela serve para todo mundo? Será que ela realmente melhora a performance? Para responder essas questões, eu convidei Elaine Viana, é nutricionista, doutora em fisiologia e foi professora por mais de 17 anos da disciplina Nutrição Esportiva. Ela vai falar da dieta low carb, da performance e da importância do carboidrato para a corrida de rua. Fica aí que está muito legal. Caríssimos amantes da corrida, sejam todos bem-vindos ao canal Corrida Consciência. Meu nome é Vitor Franco, hoje com uma convidada muito especial, que é a querida Elaine Viana, nutricionista, doutora em fisiologia, professora de nutrição esportiva há mais de 17 anos, para falar sobre a dieta low carb. Mas antes da gente começar o vídeo, Elaine, eu tenho que lembrar o pessoal, inscreva-se aqui no canal para você continuar recebendo conteúdo de qualidade. Se você tocar no sininho da notificação, toda vez que sair um vídeo novo, você vai receber a notificação de que tem um conhecimento novo para você receber, para ajudar você a evoluir na corrida. Então hoje é sobre alimentação, sobre nutrição esportiva. De repente você estava com essa dúvida. Esse vídeo ele surgiu exatamente disso, Elaine. Um colega me mandou essa dúvida. Vitor, tem a dieta low carb, vale a pena, não vale? Eu falei assim, olha, calma, eu vou trazer uma pessoa aqui que vai te ajudar a responder isso tudo. E aí convidei a Elaine. Elaine, obrigado desde já. Obrigada a você, Vitor. Já se conhece há alguns anos, né? É verdade. Seu marido, o professor Wellington Nunes, tem um canal no YouTube sobre treinamento de força. Vou deixar aqui em cima também, quem quiser acessar. Ótimo. É um amigo Ele vai ficar de feliz. longa data. Mas eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Bom, primeiro quero agradecer o convite, né, Vitor? A gente já conversa, né, sobre o assunto de maneira informal e agora a gente está aqui, né, tentando discutir um pouquinho, né, até para sanar mesmo, né, dúvidas, ou mesmo para falar um pouco sobre esse assunto, né, que é tão importante aí, pensando na questão da corrida, né, e para a melhoria de desempenho, tá? Obrigada mesmo pelo convite. Mas eu já estou, então, né, aí na área de nutrição, estudando, né, sobre o tema de nutrição esportiva há mais de 17 anos aí, e a gente vem, ao longo desse período, né, acompanhando um pouco essas evoluções, as recomendações, né, porque é isso que a gente tá aqui se pautando, né, na corrida consciência, então isso passa pelas recomendações vindas da literatura, né, científica, e que a gente vê as repercussões até hoje, né, na prática esportiva. Então, obviamente que a gente fala de indivíduos diferentes, mas a gente sempre se pauta, né, na ciência, naquilo que está sendo publicado, né, no meio científico. Tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões. Uma das ideias que as pessoas que usam a low carb passam é que ela seria ideal para todo mundo. A gente vai conversar sobre isso. Porque antes, eu queria que você explicasse o que é realmente a dieta low carb. Vamos lá, né? Bom, então, assim, o próprio nome, né, desse tipo de dieta, né, que fala que seria o low carb, já dá para a gente uma ideia de que essa dieta, então, é uma dieta com menor quantidade de carboidrato, né, que é um dos macronutrientes responsáveis aí pela quantidade de energia total que o indivíduo ingere no dia dele. Nós temos 3 macronutrientes, que é o carboidrato, a proteína e o lipídio, e esses 3 macronutrientes é que fornecem para a gente a nossa energia, as calorias, né, do nosso dia a dia, tá? Então, a dieta low carb seria uma dieta reduzida em carboidrato. Só que, de maneira geral, a gente tem,
descrição de diferentes tipos de dietas low carb, ou seja, diferentes quantidades de carboidrato nessa dieta, tá? Só para ter uma ideia do que seria reduzir esse carboidrato, para a população em geral, para a recomendação geral, a gente tem em torno de que 60% dessas calorias totais do dia, elas deveriam vir na forma de carboidrato. Então, uma dieta, para ser considerada low carb, normalmente ela vai ter menos de 40% de carboidrato na dieta, tá? Assim, isso se a gente pensa nas dietas low carb menos severas, né? E aí a gente vai verificando que existem quantidades bem menores do que essa, de 40%, até a gente chegar a um nível bem baixo, que aí a gente já estaria falando num outro tipo de dieta, que também é pobre em carboidrato, mas seria dieta cetogênica. Ou seja, aquela dieta em que a quantidade de carboidrato ela é muito, muito pequena, chega às vezes a ser até menos do que 10% de carboidrato nessa dieta. Então, nesse caso, a gente também está falando de uma dieta que é pobre em carboidrato, na verdade, bem pobre, né? Em carboidrato, mas aí a gente já passa para uma outra característica que seria a produção de corpos cetônicos por causa dessa quase ausência de carboidrato na dieta. Então, aí, de certa forma, eu já estou falando, né, o que é a dieta low carb e também diferenciando para esse tipo de dieta que é a dieta cetogênica, que vai produzir, então, corpos cetônicos a partir, né, da oxidação maior de lipídios. Elaine, e você comentou, né, o carboidrato, ele tem a sua importância como macronutriente para fornecer energia. Eu gostaria que você comentasse um pouco dessa importância do carboidrato para os exercícios de longa duração, especialmente no caso da corrida de rua, né? Bom, assim, do ponto de vista realmente de função do carboidrato, né, a primeira função que vem à nossa cabeça, e uma função, né, super relevante, é esse combustível energético, né? E é um combustível energético que a gente considera de rápida digestão e absorção, claro, comparado aos outros macronutrientes, né? Quando a gente pensa em rapidez de disponibilidade de energia. Dentro do próprio grupo de carboidratos, a gente vai ter diferenças de aproveitamento para os diferentes tipos de carboidratos. Mas, de maneira geral, a gente pode considerar que é uma fonte mais rápida de energia, né, para o organismo. Então, essa função energética, ela é super importante. Mas é bom a gente também lembrar que, entre essas funções, né, do carboidrato, a gente vai ter como, por exemplo, manutenção de glicemia, que é importante também, especialmente pensando nessas competições de longa duração, né? Então, a gente vai precisar de carboidrato para manter a glicemia dos indivíduos, para evitar, né, aí uma hipoglicemia e piora de rendimento, por exemplo, e o próprio efeito que a gente considera que seria um efeito poupador de proteína, né? Então, a gente diminuiria a utilização da proteína como combustível energético, que seria mais custoso para o nosso organismo obter energia a partir desse nutriente. Então, o carboidrato ele se destaca especialmente por essa função energética, poupadora de proteína e manutenção de glicemia, especialmente pensando aí na corrida. Quando a gente fala de glicemia, aproveitar e fazer a propaganda de um outro vídeo que eu fiz do sensor de glicemia que o maratonista Eliud Kipchoge usa acoplado no braço. Se quiser ter mais informação, o pessoal que está aí nos inscritos, vou deixar também o card aqui em cima. Depois que acabar esse vídeo, você vai lá ver esse outro para ver os segredos do Kipchoge e como que é importante ele controlar a glicemia durante o exercício também. E eu gostaria de perguntar o principal desse vídeo, né? A dieta low carb, ela melhora a performance da corrida? Então, né, vamos lá, assim, para a gente falar, né, dessa questão da dieta low carb melhora, é bom a gente falar do porquê que até hoje a gente valorizou o carboidrato enquanto, né, um combustível energético importante, e por que existem recomendações altas de carboidrato para corridas, né, por exemplo, especialmente corridas de longa distância, né? Então, pensando na questão de combustível energético, quando a gente ingere o carboidrato, a gente vai armazenar esse carboidrato na forma de glicogênio.
né? E as recomendações até então, ou vamos dizer assim, né, os consensos, né, ou as maiores evidências, seriam para que, né, se você ingere, então, uma boa quantidade de carboidrato, pensando então no período pré, pensando no treinamento, você vai armazenar de forma adequada a quantidade de glicogênio para ser utilizado durante a competição, né? Então, a depender do tempo em que você tem para fazer essa ingestão no período pré, essas recomendações elas vão mudar, né, em termos de quantidade, de tipo de carboidrato, mas o fato é que aumentar a quantidade antes levaria a um maior estoque, né? E isso leva, por exemplo, a um maior tempo para o indivíduo chegar à fadiga, mesmo considerando atividades de longa duração, em que a gente tem a contribuição do outro componente energético, que é o lipídio, como fonte de energia durante a atividade, né? Então, a gente está falando que durante a atividade eu não vou gastar só carboidrato, mas que o carboidrato ele é um componente importante para, inclusive, a utilização do próprio lipídio, mas para manutenção de condições fisiológicas, até mesmo para os momentos finais, digamos assim, dessa competição, em que o indivíduo pode precisar mais de carboidrato em função de aumento de intensidade, em função, né, de outras condições do próprio exercício, né? Então, hoje a gente tem bem definidas recomendações, a depender, inclusive, de tempo de duração dessa atividade. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em recomendações de em torno de 3 a 6 gramas de carboidrato para atividades que durem aí 2 horas, né? 3 horas, e aí só para ter uma ideia, 3 gramas seria mais ou menos o que um indivíduo adulto padrão já ingere hoje de carboidrato no seu dia, considerando aquele 60% de carboidrato, né? Então, se a gente pensa em 6, eu já estou falando, olha, de praticamente o dobro do que o indivíduo está consumindo, né? No seu dia a dia, do indivíduo padrão, né, geral, para o hábito alimentar da nossa população, tá? Mas para atividades que duram 4, 5 horas, isso pode chegar até 12 gramas. Então, é bastante quantidade mesmo de carboidrato que a gente deveria ingerir para satisfazer essas demandas, 12 né? gramas de, por de quilo energia. 12 gramas de carboidrato por quilo de peso de peso corporal. corporal por hora. Isso, eu nem sei se eu falei de 3 a 6 que seriam por quilo de peso também corporal. Se eu não tiver falado, sempre é por quilo de peso. Quando a gente pensa durante e aí por hora, aí a gente já tem uma recomendação de em torno de 30 gramas ali por hora, né? Para a gente poder, mas aí sem considerar o peso corporal, né? Seria 30 gramas em torno aí, para 1 hora para você utilizar durante. Na verdade, pode variar de 30 a 60. Para atividades de acima de assim, mais longa duração, né? De 2 horas e meia, a gente pode pensar até em 90 gramas por hora, sem multiplicar pelo peso. Então, essas são as recomendações que a gente tem, pensando nessa demanda energética, né? Bom, aí considerando isso, vamos pensar na dieta low carb, né? Então, se é uma redução de carboidrato, e aí se a gente vai para menos conteúdo de carboidrato, seria no sentido, e é isso que a literatura tem colocado, seria no sentido de você, ingerindo uma dieta com baixa quantidade de carboidrato, você levaria a uma adaptação do organismo do indivíduo que vai depender né, de cada organismo, mas isso poderia levar de 10 dias até 4 semanas, 6 semanas, ou até de 3 a 4 meses. Então, né, é um processo de adaptação que pode demorar. E seria, o objetivo principal seria para você melhorar a oxidação, produzir energia a partir da oxidação de lipídio durante a competição. Né? Então, se as pessoas que adotariam uma dieta low carb, elas teriam esse objetivo, de você melhorar a oxidação a partir de lipídios. Mas os consensos nessa linha, né, de
carboidratos ou de nutrição para as corridas, colocam que, normalmente, o que se percebe é quando você reduz a quantidade de carboidrato, você pode levar, portanto, a menor quantidade de carboidrato estocada e você, portanto, ter um menor rendimento geral nessa atividade, além da possibilidade de você induzir, por exemplo, maior produção de cortisol, algumas outras adaptações do sistema imune que também podem prejudicar o desempenho desse indivíduo, né, ao longo aí do seu período mesmo de competição, de treinamento, etc. Mas ela tem ganhado força nesse sentido, né, assim, eu vou melhorar a minha oxidação de lipídios durante a competição. E aí tem surgido alternativas a esse processo. Bom, se melhora a adaptação do indivíduo para o processo de oxidação de lipídio, se você fizesse, que é uma das tendências que a gente tem visto na literatura, né? Se você fizesse ciclos, né, de dietas low carb com dietas ricas em carboidrato, você teria teoricamente, uma adaptação à oxidação maior de lipídios, e ao mesmo tempo você depois tentaria minimizar esses efeitos da baixa quantidade de carboidrato, produzindo, né, colocando mais carboidrato para que ele também estocasse glicogênio, que, ao meu ver, faria mais sentido num primeiro momento, até para poder pensar em processo de adaptação do organismo do indivíduo, do que só a dieta low carb para rendimento. Então, assim, também vai depender muito do quanto que o indivíduo vai correr, do quanto ele já é adaptado à própria corrida. Então, tem muitos fatores para a gente poder levar em conta que não só a quantidade de carboidrato da dieta. Né? Então, de qualquer forma, a gente precisa testar e precisa levar em conta aquilo que já é consenso. A gente ainda não tem consenso né, uma recomendação geral para todos os corredores de que a dieta low carb poderia ser utilizada para melhorar o rendimento. Mas alguns estudos já têm apontado que alguns atletas não prejudicam, pelo menos, o seu desempenho e melhoram a oxidação metabólica de gordura. Né? É isso que a gente tem visto. Eu vou fazer uma pergunta e vou dar uma resposta, mas eu também quero a sua resposta, né? Mas ela serve para todos os corredores? A gente pode dizer que todo mundo que aderir à dieta low carb vai se beneficiar nesse aspecto do rendimento na corrida? Não, a gente não pode dizer isso, né? Que todos os corredores vão se beneficiar. E é justamente por isso, porque como não há consenso, que isso não é recomendação ainda, né? Porque se todos pudessem, de alguma forma, se houvesse evidências de que todos pudessem se beneficiar, a gente teria uma recomendação. Ou você usa isso, né? Por exemplo, uma dieta rica em carboidrato, ou você é adepto à dieta low carb ou até mesmo a dieta cetogênica, né? Que seria essa de muito baixa quantidade de carboidrato, no sentido de aumentar essa oxidação a partir de lipídios. Mas então a gente não pode dizer que todas as pessoas vão se beneficiar, né, dessa dieta low carb, não pode, né? A recomendação ainda é a gente manter, né, uma maior proporção de carboidrato como recomendação geral. Né, tamanha a importância que o carboidrato até hoje, né, estudando aí fisiologia, bioquímica, tem se mostrado como um importante agente energético, né, para essas atividades. Caríssimos amantes da corrida, agradeço a Elaine por disponibilizar tanto conhecimento aqui para a gente em relação à dieta low carb e à dieta cetogênica. Elaine, eu gostaria que você deixasse seu abraço aqui para a turma, seus comentários finais para o pessoal. Obrigada de novo, Vitor. Foi um prazer falar aqui, né, com você e com as pessoas que, né, vão assistir esse vídeo. Fico à disposição, né, para dúvidas, caso alguém tenha também, se surgir alguma dúvida, se você quiser me passar, a gente pode, né, conversar, e é sempre um prazer falar sobre esse assunto. Estou à disposição. Obrigada. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui embaixo, deixe seu like, deixe seu comentário, que eu terei o prazer de encaminhar para a Elaine, caso seja a sua dúvida. Aqui embaixo vou deixar o contato da Elaine também, para quem quiser ter mais informações. E
eu desejo a todos vocês que sigam em frente e evoluindo sempre.